Meus amigos, vamos aqui trazer para você as últimas notícias do Clube de Regatas do Flamengo, que inclusive já embarcou para Venezuela, onde enfrentará o Deportivo Táchira pela estreia da Copa Conmebol Libertadores. Mengão que fará sua estreia na fase de grupos. Inclusive, o Felipe Luiz terá muitos desfalques para esse confronto, como Gonzalo Plata, Wesley, o Gerson, Arrascaeta, Danilo, entre outros, tá? Ou seja, muitos desfalques aí para o Felipe Luiz montar esse time para a estreia, né, da Libertadores da América. Inclusive, vamos acompanhar também a novela, né, do chilique do Pedrinho. Pedrinho que continua batendo o pé e tentando, né, levar o jogo da quinta rodada do Brasileirão entre Flamengo e Vasco para São Januário. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o nosso Flamengo. Bom, vamos falar do Flamengo aqui? Trazer o Ricardo lá, porque o Flamengo acabou de embarcar, né? Porque vai estrear na Libertadores amanhã. E com desfalques, né? Infelizmente o Gerson tinha uma esperança dele viajar, mas não viajou não, né, Ricardo? Bem-vindo ao Taon. Fala, Joana, tudo bem? Abraço pra você, boa tarde a todos. E além do Gerson, tem mais desfalques, viu, Joana? Desfalques aí de última hora, né? O Wesley e também o Gonçalo Plata, né? Esses dois jogadores não embarcaram, o Flamengo embarcou há pouco para Venezuela. A gente está aqui no Galeão, no aeroporto do Galeão, e o Wesley, ele está com um desgaste físico, né? Também se apresentou, né? Esteve a serviço da seleção brasileira na última data FIFA, entrou em campo nas duas vezes, né? Uma foi titular, inclusive contra a Argentina. Então o Wesley apresentou esse desgaste físico e o Gonçalo Plata um desgaste muscular, né? O jogador da seleção equatoriana também estava na data FIFA, né? Servindo a seleção do Equador. E além desse desgaste muscular do Gonçalo Plata, ele apresentou um quadro de febre, né? Então esses dois jogadores desfalcam o Flamengo para a estreia na Libertadores amanhã contra o Deportivo Táchira. Você falou, né? O Gerson não se recuperou dessas dores musculares na coxa esquerda, segue fora e também seguem desfalcando o Flamengo, lesionados na coxa direita, o Arrascaeta e também o Danilo. O Pedro, né, que voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, ainda não vai ser dessa vez que ele retornará ao time, né? Ele passou por um longo processo de recuperação por causa da lesão grave que teve no joelho. Há uma chance, uma possibilidade de, na semana que vem, jogo da Libertadores contra o Central Córdoba da Argentina, no Maracanã, ele estar à disposição, né? O Flamengo, que vai para essa estreia contra o Deportivo Táchira na Libertadores, treinou hoje pela manhã, foi a última atividade antes da partida. O Léo Pereira recuperou, né? Se recuperou da pancada que ele sofreu no joelho no jogo contra o Inter no fim de semana, estreia no Brasileirão. E o Flamengo tem a oportunidade aí de acabar com um jejum de vitórias fora de casa na Libertadores. Já soma 9 partidas seguidas sem vencer como visitante na Libertadores. Então, contra o Deportivo Táchira, tem essa oportunidade de terminar aí com esse jejum. Nas duas últimas estreias, que foram fora de casa, o Flamengo, no ano passado, empatou com o Milionários por 1-1 na Colômbia e em 2023 perdeu por 2-1 para o Alcas, lá no Equador. Então, cercado de expectativa aí, esse jogo, essa estreia do Flamengo na Libertadores amanhã contra o Deportivo Táchira, na Venezuela. Joana. Muito obrigado, Ricardo Lai, que acompanhou aí o embarque do Flamengo, traz as últimas informações. Infelizmente, aí o Felipe Luiz vai ter desfalques importantes. Também. Eu briguei com o Elton, mas agora eu tô tentando fazer as pazes com o Pedro Henrique Torres. Estava zoando o meu sotaque. Será? Pedro Henrique Torres, as informações do Flamengo, por favor. Será que ele viu? Não tá fácil, hein, Pedro? Pois é, pessoal. Não tá fácil a situação, não. Tudo bem? Um abraço aí pro Bruno. Abraço aí também para Donk, para o Donan, que está por aí. E, claro, um beijo para Mari Spinelli. Estamos retomando a nossa relação depois de rompimento, porque tem jogo hoje, inclusive, do Tadieres, hein? Mas deixa para lá, é outro adversário. O Flamengo entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, estreia na Libertadores, na Venezuela. Situação complicada até de logística, demorou para encontrar um voo direto, uma companhia que voasse direto lá para San Cristóbal, na Venezuela, onde vai ser o local da partida. Foi muito complicado, então já embarca por agora, já vai para Manaus, onde a aeronave para reabastecer, e aí logo em seguida
segue para São Cristóvão, local da partida. Não vai ter nenhuma atividade. O Flamengo já fez tudo por aqui. E aí não são boas as notícias para a torcida e para o técnico Felipe Luiz. Vão ser 5 desfalques para esse jogo. O Plata sentiu fadiga, estava com um problema ali de fadiga depois da data FIFA e agora também está com problemas assim, sentiu febre, enfim, depois desses últimos dias aí e vai ficar fora, foi cortado da viagem, fica no Rio de Janeiro se recuperando. O Wesley também sentiu cansaço ali, né, depois da data FIFA, desgaste, também é mais um que foi reavaliado e não tem condições de jogo, fica no Rio de Janeiro. Além disso, o trio, o Gerson, ainda com aquelas dores, se recuperando, que tiraram da estreia do Brasileiro também do segundo jogo da Seleção Brasileira na data FIFA contra a Argentina, fica no Rio. O Danilo, já há algum tempo já afastado, aquela lesão que ele teve, muscular, e o Arrascaeta também, lesão muscular na data FIFA. Então esses 3 permanecem no Rio de Janeiro em tratamento para a sequência da temporada. Tem jogo contra o Vitória no fim de semana e depois, aí sim, o Flamengo segue o barco para a próxima semana contra o Central Córdoba no Maracanã. Ele vai tentar tocar a bola. Recebe torcidas rivais em São Januário e por isso pode receber o Flamengo. Esse aqui é o tempo. Por que não o Flamengo? Essa é a alegação do Pedrinho. E o BEP é o batalhão, muda de nome, né? Já mudou de nome algumas vezes, mas é o batalhão de estádios aqui no Rio de Janeiro, que cuida da segurança nos estádios. Vamos rodar o que o Pedrinho falou, iniciando aí esse debate. Já vamos encaminhar o ofício hoje para demonstrar o desejo de jogar em São Januário. Conversei com alguns torcedores, se tiver que ser torcida única, vai ser torcida única, porque em São Januário normalmente é 95%, porque os outros 5% fica ali para separação. E isso faz pouca diferença no segundo jogo, você botar 5%. Então, assim, se a CBF, o Ministério Público, o BEP determinarem que seja torcida única, vai ser torcida única. Mas a gente já vai encaminhar e vai lutar para que seja em São Januário e Vasco e Flamengo. Estou do lado do Pedrinho, no sentido de defender o próprio estádio, porque fica com uma cara de... Esse é o último Flamengo e Vasco e Flamengo, claro, né? O Vasco é o mandante. Esse é o último Vasco e Flamengo lá, sem público por causa da pandemia, tá? Isso não tem a ver com questões de segurança. Esse jogo foi disputado em 2020, estávamos na época da pandemia, o público estava afastado dos estádios. Com o público, acho que foi 2017. Que foi aquele da confusão, 1-0 Flamengo. Teve confusão, mas aí é que tá. No Rio de Janeiro, tem clássico disputado com torcida mista, por exemplo, né? Não estou nem falando, porque eu ia dizer o seguinte, eu me alinho ao Pedrinho na luta por São Januário, mas não gosto da ideia de que se tiver que ser com torcida única, vai ser. Acho que torcida única tem que, enfim, não deveria nem ser o último recurso, deveria não ser um recurso. Perfeito. Né? E o Rio de Janeiro é o último bastião da luta contra a torcida única, né? Assim, dos grandes campeonatos, né? Dos jogos que envolvem grandes clubes, o Rio de Janeiro consegue ainda preservar. Tem aquela área mista do Maracanã, né? Acho que vale a pena lutar por isso também, lutar pela convivência entre torcidas, que nem sempre é fácil, a gente sabe, dá trabalho para o BEP, por exemplo, que é quem tem a última palavra, mas dizer que as torcidas só não podem se encontrar em São Januário, para mim fica com cara de preconceito. O estádio é mais perigoso do que os outros, por causa da localização dele, não faz muito sentido. Né? A convivência entre as torcidas é pior, mas as duas foram juntas ao Maracanã. Sim. Né? Então, eu acho que essa luta do Pedrinho por jogar em São Januário contra qualquer outro clube, né? Inclusive o Flamengo, acho muito justa, muito legítima. Primeiro, 2017, Vasco, Flamengo e São Januário, 1-0 Flamengo, a confusão foi na torcida do Vasco. Uma confusão criada pela torcida do Vasco e não teve nada de confronto de torcida. Eu sou um jornalista que frequenta muito arquibancada ainda. Não sei até quando, mas frequento muito arquibancada e frequento arquibancada inclusive em setores visitantes, que é um tipo de futebol que eu adoro. Eu adoro ir ver o meu time em estádios fora do Rio, fora ou mesmo dentro do Rio, mas em outros estádios. Tem de tudo. Tem jogo que é fácil, é lindo, é convivência entre torcidas, a depender de como ali a situação é. Tem jogo que é tenso, tem jogo que é complicado mesmo, mas em todo jogo dá para fazer.
Em todo jogo, com o policiamento correto, com o isolamento correto. Tem um exemplo, por exemplo, recente, que é Minas Gerais. Minas Gerais tem uma relação muito complicada. A polícia tem uma relação complicada com o torcedor visitante muitas vezes, mas Minas Gerais, recentemente, o Mineirão reformou ali a maneira do torcedor visitante entrar, que ele não tem contato nem visual com o torcedor local. E isso, para jogos tensos do Cruzeiro, especificamente ali, faz a diferença. Você Ou seja, consegue fazer, tem solução. Hoje no futebol, poucas certezas você pode ter no futebol do que ajuda, do que não ajuda um time. Uma delas é mando de campo. Mando de campo, estatisticamente, ajuda seu time. Se você joga no estádio que você costuma jogar, você tem mais chance de ganhar. Se você joga no estádio que o outro time, que o seu adversário mais costuma jogar, você tem mais chance de perder. Isso é fato. Isso não tem discussão. Então faz sentido para o Vasco. Faz sentido ele não querer jogar no Maracanã. O Flamengo manda todos os seus jogos no Maracanã. O Fluminense manda todos os seus jogos no Maracanã. O Vasco vai pegar um jogo, que é num campeonato que é concorridíssimo, seja lá qual for o objetivo do Vasco no campeonato, e jogar no mesmo, 2 vezes, quando for mandante e visitante, no mesmo estádio. Também acho que a questão de torcida única é um assunto que deva ser evitado. E talvez o Pedrinho tenha se apressado nessa entrevista. Talvez o erro tenha sido abrir porta para esse debate. Mas tem uma situação aí, eu acho o seguinte, o Vasco está no direito dele, não há como você liberar um estádio para todos os jogos, menos para um. Claro. Isso e acho que a declaração isso. da torcida única do Pedrinho, ela vai um pouco nessa linha. Olha, eu quero que jogue em São Januário, mesmo que o preço seja torcida única, mas talvez pudesse esperar para falar um pouco, na torcida única. Mas fica parecendo que ele pediu, mas a nota do Vasco deixa claro que o Vasco não pede torcida única. O Vasco quer jogar em São Januário contra o Flamengo, com 5 ou 10%, a divisão de torcida que existe no Campeonato Brasileiro. Aí sai o 50-50, que é uma tradição do Rio também, mas aí é uma situação que alguma coisa a gente não vai ter. Tudo junto a gente não vai ter Maracanã. Maracanã. E tem a contrapartida também. Quando o Vasco for jogar com o Flamengo no Maracanã, vai ser 90-5. Me incomoda, sim, óbvio, mas aí é uma questão que não é do Vasco, porque a grande realidade fecharam as portas para o Vasco jogar no Maracanã. O Vasco, quando vai mandar seus jogos no Maracanã, ele tem que acionar a justiça e jogar com base em liminar. Então, quando você fecha as portas agora, ele tem que jogar no Maracanã. Não, ele não tem mais que jogar no Maracanã, ele não pode jogar no Maracanã, né? Sim. Agora, óbvio, o futebol brasileiro, ele passa por isso, e seja no Rio, seja nacionalmente, não há uma decisão em prol do espetáculo nunca. Né? Os clubes sentam à mesa, o que é melhor para o espetáculo? Isso nunca vai acontecer. Então, assim, o Vasco, a partir disso, já que Flamengo, Fluminense fecham as portas do Maracanã, quando o Vasco quer jogar lá, óbvio que ele não pode mandar um jogo lá, né, já que as portas estão fechadas. Então, assim, ele tem que jogar em São Januário. Óbvio, jogando em São Januário, se existir a situação da torcida única, no jogo de volta, a torcida única, vai se abrir um precedente para os clássicos do Rio, e eu acho que teremos em breve o que acontece em São Paulo por aqui. Culpa do Vasco, não. Culpa da ausência de uma gestão coletiva de espetáculos quando se trata do assunto futebol, porque se coloca a questão da vitória. Mas no caso do Vasco, eu acho que apenas está acontecendo uma resposta do que acontece com ele, Vasco. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, né, porque não é o Vasco que estraga o gramado do Maracanã, sim, como foi colocado muitas vezes. Se fosse natural o Vasco jogar no Maracanã, eu tenho certeza que os 2 clássicos esse ano seriam como foi no ano passado, 50-50 no turno e retorno. Agora não é. O Vasco não pode jogar no Maracanã. Então o estádio Vasco é São Januário. E São Januário tem que receber esse jogo. Né? A obrigação, acho, todo respeito ao BEP, que faz um trabalho, né, é o batalhão de policiamento de estádios que existe no Brasil, aqui no Rio, né? Então, assim, é um trabalho de excelência. Agora, a obrigação da polícia, pelos impostos que a gente paga, é fornecer segurança para você ir e voltar em salvo do estádio que está liberado para receber partidas. Então, acho que é isso. Acho que é simplesmente isso. O Vasco tem todo o direito de fazer o que está fazendo. O Vasco deve jogar em São Januário. Fica uma tristeza porque os clássicos cariocas vão, acho que sem volta, para esse sentido. De a gente ter cada vez mais torcidas menores, ou 5%, ou torcida única. Vamos lutar por esse 5% aí, porque 5% é melhor faz que diferença. 0. Torcida única. E o BEP revê posturas, né? O BEP fala que não dá para mandar Vasco e Flamengo em São Januário, já se manifestou dessa forma algumas vezes, mas o BEP é o mesmo também que falava que não dava para ter 2 jogos simultâneos de 2 torcidas no Rio. E teve na Libertadores ano passado, durante as quartas finais, vai ter de novo. O famoso prefiro não. Prefiro não. Mas se tiver que fazer, eu dou meu jeito. Dá o jeito. Vai dar. O Rio de Janeiro... Ninguém está dizendo que é fácil, não, tá? A gente sabe como é difícil, né, garantir a segurança de um jogo de futebol, mas, enfim, é algo que precisa ser feito. Na verdade, 2 jogos não, foram 3
torcidas rivais ao mesmo tempo, né? Jogando no ano passado, mas, cara, eu vou falar pra você, é uma loucura, né? É um risco que não sei se vale a pena correr. Agora, o Vasco tem o direito, né, de escolher onde quer jogar. Basta com que o policiamento, né, consiga também garantir a segurança dos torcedores que vão estar no estádio, tá? Isso é o mais importante de tudo, garantir a segurança da vida, né, proteger ali a pessoa, né, o torcedor que vai comparecer ao jogo. Galera, olha isso aqui, né? Olha, o Flamengo já embarcou, né, já para Venezuela. O Flamengo vai jogar contra o Deportivo Táchira lá. E olha o que o treinador do Deportivo Táchira falou, né, aí nessa matéria do Globoesporte.com. Ele disse assim: treinador do Deportivo Táchira diz que Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. Não mentiu, tá? Mentiu? Não mentiu. Olha quantos jogadores do Flamengo, né? Tudo de seleção. E ele realmente reconhece que o Flamengo é um gigante, é um europeu jogando na América. Ele fala assim, ó, Edgar Pérez, Greco, né? Greco promete coragem em estreia na Libertadores. Aí ele fala assim, ó, é daí que nossa equipe começa. Primeiro conhecendo a realidade, ou seja, reconhecendo o adversário que vão enfrentar. E depois jogando e correndo, né? Falando que depois tem que entregar a raça dentro de campo. É o que nós esperamos também do Flamengo. Ele fala assim, ó, o Flamengo é um time que está estruturado. Montou sua estrutura também para poder conquistar a Libertadores. Estamos, né, nos preparando para competir. O Flamengo é um time europeu que joga na América do Sul. Então sabemos da qualidade, né, dos seus jogadores e também do seu treinador. Então ele elogiando, né, não só o elenco, o time do Flamengo, mas também o Felipe Luiz, né? Gostei da humildade, né? Gostei. Legal aí a humildade, né, do treinador do Deportivo Táchira, né? Não quis ali ser arrogante, né? Colocar qualquer tipo de polêmica e colocou ali o Flamengo realmente numa prateleira diferenciada e que é de verdade, né? Isso é legal, né? Você ser reconhecido pelo adversário que você vai estar enfrentando. Tá? Agora, não é porque o Flamengo vai enfrentar um adversário que tá numa prateleira abaixo que tem que jogar de qualquer maneira. Não, tem que correr, tem que se entregar. Você viu aí o que eles falaram, que vão correr, vão se entregar. Logicamente que eles vão tentar de todas as maneiras ganhar do poderoso Flamengo, que é um dos fortes candidatos a ganhar essa Libertadores de 2025. Apesar, né, de todos os problemas que nós estamos enfrentando com desfalques, tá? Para essa partida, você ouviu aí vários desfalques, tá, galera? Olha, eu espero que o Flamengo ele se alinhe, se ajuste, porque tá muito esquisito, né? Já estamos sofrendo com essa situação de departamento médico desde 2023, né? 23 que não ganhamos nada, aí veio 24 cheio de jogadores no departamento médico, e agora, novamente, né? Saiu toda aquela comissão do departamento médico, entrou uma nova comissão e o Flamengo continua com o seu DM completamente lotado. Tem alguma coisa acontecendo aí e esperamos que nas próximas coletivas, né, nos próximos dias, alguém explique para o torcedor por que o Flamengo, né, sofre com tantas lesões musculares, né, já há alguns anos. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever aqui no nosso canal, ativar a notificação no sino e deixar, ó, o like. É o botãozinho do dedinho para cima, não paga nada. É 0800 e você ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Olha, eu já estou super ansioso com, né, logicamente, a estreia do Mengão na Libertadores. Já estreamos no Brasileiro, vamos estrear na Libertadores e final de semana tem também Flamengo e Vitória, né? Tem Brasileiro de novo. Vamos com tudo que o ano só está começando. Muitas notícias, informações, interações, debates, análises. Tem muita coisa para trazer para vocês aqui sobre o nosso Mengão. Porque afinal de contas, isso aqui, meus amigos, é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!